texto para o quinto domingo da Páscoa, o texto para a epístola deste dia, vem do livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 até 7. Neste período do ano, tempo da Páscoa, as leituras da epístola são retiradas do livro do Apocalipse. As outras leituras do dia, temos o Salmo 148, que é um louvor de toda a criação de Deus. O evangelho do dia é João 16, o discurso de Jesus para os seus discípulos, apontando para a obra do Espírito Santo, uma obra que se centraliza no fato de ele glorificar Jesus, de ele chamar a atenção para a obra de Jesus. E no livro de Atos dos Apóstolos, que também é lido neste período do ano, Atos capítulo 11, nós temos o Espírito Santo, o relato do apóstolo Pedro, em que ele conta para a igreja como o Espírito Santo foi dado também para os gentios. De uma certa maneira, os textos bíblicos do dia nos conduzem no tema de que a partir da ressurreição de Cristo há um levar da sua obra pelo Espírito Santo para todos os povos, de modo que haja louvor em todo mundo, em toda a criação. Não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios, como nos mostra Pedro lá no texto de Atos dos Apóstolos. O texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 7, irá focalizar, por assim dizer, o resultado disso tudo, quando João tem essa visão extraordinária sobre a nova criação, uma criação que continuará no louvor ao Deus Criador e Redentor. Então, Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 7, nós lemos o seguinte no versículo 1. Kai eidon uranon kainon kai gen kainen. E eu vi um novo céu e uma nova terra. Rogar protos uranos kai reprotege apeltan. Porque o primeiro céu e a primeira terra se foram. Kai retalasa uk estin ete. E o mar não está ainda, ou o mar não mais está lá. Aqui é importante nós notarmos alguns detalhes do texto. Quando Apocalipse, não só o Apocalipse, mas também na segunda carta de Pedro, bem como a Septuaginta no livro de Isaías, se fala de novo céu e nova terra, ele usa o termo kainos, kainon, kaine. O grego tem duas palavras básicas para novo. Uma delas é neos, que normalmente dá a ideia de algo que começou a existir a partir daquele momento. E kainos, kaine, dá a ideia de algo renovado, algo que tem uma beleza própria, nova. O novo céu e nova terra, na verdade, pelo que nós vemos por toda a Escritura, ele é uma nova criação de Deus. Assim como Deus criou céus e terra no princípio, ele criará novamente céus e terra. Ou seja, ele fala de uma nova criação completa. Às vezes as pessoas perguntam, mas na vida eterna, no céu, haverá plantas, haverá animais, haverá rios, enfim. E nós temos todo motivo para, com a Escritura, dizer sim, com certeza, Deus criará um novo universo, um universo perfeito, um universo em que não haverá mais a entrada do pecado e por isso não haverá mais maldade, não haverá dor, não haverá nenhuma consequência do mal que entrou na primeira criação. A segunda criação, nesse sentido, ela é nova também por isso, porque não haverá nada de mal. E aí vem essa última frase muito curiosa, quando ele diz que o mar já não está, o mar não existe mais. E isso tem um sentido dentro do contexto de Apocalipse e até dentro do contexto bíblico. O mar muitas vezes é retratado como um lugar de perigo. Nós sabemos que naquela época viajar pelo mar só era possível em alguns períodos do ano porque era muito perigoso. Em boa parte do ano o perigo era muito grande de barcos naufragarem. O próprio apóstolo Paulo sofreu isso numa das suas viagens. Então, ao dizer o mar já não existe, um mar que, aliás, separava João das igrejas, ele estava numa ilha, a ilha de Patmos, também pode dar essa ideia de uma separação, de um distanciamento. Então, ao dizer que o mar não existe na nova criação, é uma forma, dentro da linguagem simbólica do Apocalipse, de dizer que não há mais essa separação, não há mais perigo. A nova criação é uma criação perfeita e maravilhosa. Versículo 2.
Ainda continuando, o Kai Eidon, e eu vi. Kai ten polin ten hagian Jerusalem, kainen. Eidon katabainusan, ek tu uranu, apó tu teu. E eu vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. A Nova Jerusalém, a nova cidade, a cidade de Deus, ela vem da parte de Deus. E aí continua dizendo, retoimasmenen hos nymphen. Eu chamo a atenção aqui para esse verbo retoimatsu, o verbo preparar, que é aqui conjugado no particípio perfeito passivo. E a ideia exatamente é o perfeito, dá essa ideia de um resultado de algo que aconteceu, e o passivo, naturalmente, mostra que o sujeito não preparou isso, não fez isso, mas recebeu. Ou seja, essa nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, ela está preparada como uma noiva, ela foi preparada, hos nymphen, como uma noiva, ke kosmenen, to andri autes, enfeitada. Novamente temos uma forma aqui do verbo cosmeo, no particípio perfeito passivo, ela foi enfeitada, ela foi embelezada para o seu noivo, para o seu marido. A figura da noiva e do esposo, ela é bastante usada na Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, primeiro como um retrato de Yahweh e o povo de Israel, o seu povo, mas também no Novo Testamento para Cristo e a sua igreja. E isso não é diferente daqui. Já no capítulo 19 de Apocalipse, se falava das bodas do Cordeiro. Jesus Cristo, o Cordeiro, que casa com a sua igreja, que tem uma aliança com a sua igreja, que abraça essa igreja, a protege, a guarda e a salva. E aqui essa igreja está vindo preparada, embelezada. Ela recebeu isso. Ela não tem isso na sua natureza. Isso lhe foi dado. E daí a importância dos verbos na voz passiva. Versículo 3. Kai ecusaphones megales ectu trono leguses. E eu ouvi uma voz forte do trono dizendo. O trono é uma figura importante dentro do livro do Apocalipse, já nos é apresentado lá no capítulo 4, quando João tem uma visão do céu e vê Deus sentado sobre o trono, e ao seu lado está o Cordeiro, que toma nas mãos o destino da humanidade e conduz tudo aquilo que esse livro relata. Então a voz vem lá do trono, e essa voz diz, Idu he skene tuteu metaton antropon. Eis a habitação de Deus com os homens. Kai skenosin met auton, e ele habitará com eles. Literalmente, ele fará o seu tabernáculo, fará a sua tenda com eles. Ou seja, Deus vai habitar literalmente junto com esse seu povo. Kai autoi laoi autu esontai, e eles serão o povo dele. Kai autos roteos metauton estai, e ele, Deus será com eles. Ou seja, aquela fórmula da aliança que já nos é dita lá no Antigo Testamento, em que Deus diz para o seu povo, eu serei o teu Deus, tu serás o meu povo, ela aqui é repetida. Nós temos o povo de Deus glorificado agora na vida eterna, na nova criação, em que Deus diz, olha, eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo peculiar. E isso tem um resultado, versículo 4. Kai exaleipsei pandacrion ecton oftalmon auton. E ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos, ou seja, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Kai hotanatos uk estai, e a morte não existirá. E mais, além da morte não existir, et ute pentos ute krauge ute ponos uk estai et, e nem pranto, nem choro, nem dor haverá mais. Hotita prota apeltan, as primeiras coisas foram-se, as primeiras coisas passaram. Aqui, naturalmente, que as primeiras coisas é uma referência àquilo que havia antes do dia do juízo, antes da glorificação da igreja no juízo final. Versículo 5, Kai eipen ho katemenos epitotrono. E disse aquele que está sentado sobre o trono, Idu kaina poio panta, kai legei. Eis que eu faço novas todas as coisas. E ele diz, Grapson, escreve.
João mais de uma vez recebe essa ordem dentro do livro do Apocalipse para registrar aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, para as 7 igrejas na Ásia, a quem esse livro é dirigido primeiramente, e também, naturalmente, para toda a igreja. E as palavras que ele deve escrever, hutoi, hoi logoi, pistoi, kai aletinone. Sim, essas palavras são verdadeiras, são fiéis. Kai ei penoi, e me disse, gegonan, está feito. O ginomai, o acontecer, está pleno. Temos uma forma aqui do verbo no perfeito. Esse verbo já apareceu dessa forma lá no capítulo 16, quando é um dos relatos do fim de todas as coisas. Esse relato aparece mais de uma vez no livro do Apocalipse, e também lá a mesma forma verbal é utilizada. Gegonan, aconteceu, está feito. Ego eimito alfa kai to ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Hierarchie kai to telos, o princípio e o fim. Ego to dipson ti doso ek tes peges tu hidatos tes zoes dorean. Eu, ao que tem sede, eu darei a ele, ao sedento, da fonte da água da vida gratuitamente. Essa água da vida é a fonte de vida na vida eterna. Já é a fonte de vida neste mundo. Jesus nos dá a água da vida, ele concede o seu Espírito, pelo qual nos é dada a vida pela fé nele, na sua obra. E essa água da vida é abundante na vida eterna, e Deus continua sendo a fonte desta água. Versículo 7. Ho nikon kleronomesai tauta, kai esomai auto theos, kai autos estai moi hios. Aquele que vence, o vencedor, herdará estas coisas. O vencedor é um tema que aparece muito dentro do livro do Apocalipse. Já nas mensagens para as 7 igrejas, lá nos capítulos 2 ou 3, cada uma daquelas mensagens conclui com uma palavra do Espírito às igrejas, dizendo: o vencedor terá isto, isto ou aquilo. E dentro do contexto do Apocalipse, o vencedor sempre é aquele que está com Cristo. A vitória é, em última análise, a vitória de Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição. Por isso, o vencedor é aquele que está com Cristo. É aquele de quem toda lágrima é enxugada, é aquele que tem abundantemente a água da vida dada por Deus, que é o seu Deus. E herdará, então, essas coisas, e diz Deus: eu serei para ele Deus, e ele será para mim filho. Ele será para mim filho. Então, o texto de Apocalipse 21 é um belíssimo texto para esse período pós-Páscoa, o 5º domingo de Páscoa, em que nós refletimos sobre o louvor da criação, sobre o testemunho do Evangelho aos gentios, sobre a obra do Espírito Santo nas palavras de Jesus, mostrando aqui o resultado de tudo isso. A igreja triunfante, a igreja gloriosa, que foi preparada para o seu noivo e que agora habita com Deus, porque o próprio Deus faz sua habitação com a sua igreja. Um texto extremamente belo e consolador para refletirmos nesse período em que ainda celebramos a ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a própria morte.